Você pode dizer isso com muita alegria para esse irmão que está ao seu lado. Diga que a graça, a paz, o amor, a bondade do amado Jesus abunde em sua vida e em seu coração. Fala para o seu irmão: você é amado. Olha aqui para mim. Você é amado. Muito amado, muito amado, muito amado. Independente do que você tenha feito anteontem, anos para trás, e até independente do que você vai fazer para frente, Ele te ama. Ele te ama. Não há nada que acabe com o amor dele por você. Você é o amado. Você é amado de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão de novo: você é amado. Jesus te ama. Eu te amo também. Aleluia. Se é a sua esposa, aproveita e dá um beijo nela aí. Se é um amigo próximo, oh glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos compartilhar a palavra, amém, irmãos? Vamos orar. Ore, peça para o Senhor ministrar o seu coração e te trazer clareza, te alimentar com a palavra dele. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o teu fluir com a palavra. Tu és o verbo da vida, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, fala conosco, alimenta o teu rebanho, ó pão da vida, pão que desceu do céu. Alimenta os teus filhos, fortalece os teus filhos, renova a nossa força para nós avançarmos. Transforma-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Diga: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Não deixe que eu saia daqui da mesma maneira que eu entrei. Diga: fala comigo, em nome de Jesus. Diga: aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus com um brado de louvor. Diga: aleluia. Diga: glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. 5 pedras para mudar a sua história é o que eu quero compartilhar com você essa noite. Há um bom tempo eu meditava nessa palavra e meu plano era compartilhar com os nossos líderes de jovens, com quem eu iria reunir, mas nós somos uma igreja de líderes, amém? Fala para o seu irmão: você é um líder. Aleluia. Foi para isso que Deus te trouxe para cá, para liderar em algum nível, em algum momento você vai assumir uma célula também, se essa for a vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e eu quero continuar falando a respeito do propósito de Deus. Deus tem um propósito, amém? Nós temos um propósito para a nossa vida. Nós temos uma visão, e essa visão fala de cumprir o propósito de Deus. Os irmãos, vamos olhar para cá. Você consegue enxergar daí, da onde está o Carlos? Consegue? Vamos ler juntos no 3, amém? 1, 2, 3. Nosso encargo, onde cada casa aleluia. Essa igreja tem um propósito. Nós não somos igreja só por ser. Nós não estamos aqui só por estar. Não, nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Você sabe, Deus criou Adão, Eva, um casal, e sabe a primeira coisa que Deus disse para eles? Sede fecundos, cresçam e multipliquem. Por quê? Porque Deus queria ter muitos filhos, uma grande família. Uma grande família sempre foi o sonho de Deus. Nós conhecemos a história, o homem cai em pecado, mas Deus envia o seu único filho para morrer, para pagar o preço por esse pecado, porque Ele quer que outras pessoas aceitem ao Senhor Jesus e se tornem filhos de Deus. Novamente Deus está aí com o seu propósito, querendo ter uma grande família. Nosso Deus é um Deus de propósito.
é um Deus que quer filhos, que quer pessoas, e o Senhor tem um propósito para a sua vida. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para ele: você não está aqui por um acaso. Fala para ele: você não nasceu por um acaso. Aleluia! O Senhor não te colocou nessa igreja por um acaso. Há um propósito para a sua vida. Ele tem algo para fazer com você e através de você nessa cidade, ou para onde Ele te levar nos seus tempos de vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero falar sobre isso. Vamos usar o texto de Davi quando enfrenta Golias. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Vamos ler até o 40. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia também. Aleluia. Nós voltamos a ter hoje o nosso informativo, e a palavra está na parte de dentro do informativo. Essa é a palavra que você deve compartilhar na célula. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Davi disse a Saul. Os irmãos conhecem a parte que Davi, o pai de Davi, Jessé, pediu para Davi levar um lanchinho para os irmãos dele e ver o que estava acontecendo, como é que eles estavam. De repente vem um gigante desafiando o exército. Aquele já era o 40º dia que o gigante estava desafiando o exército. Por 39 dias o gigante desafiou o exército, e nem o rei e nem um outro soldado daquele exército se posicionou para fazer alguma coisa. Mas Davi, no 40º dia, provavelmente o último dia que o gigante desafiaria, Davi chegou lá, e Davi ouviu, e Davi se prontificou para enfrentar o gigante, e ele foi falar com o rei Saul. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Esse Davi era violento, hein? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Diga comigo: o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Diga comigo: 5 pedras. 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no seu alfoz de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Glória a Deus. Irmãos, essas 5 pedras eu quero usar elas como ilustração de alguns pontos importantes para nós cumprirmos o propósito do Senhor. Mas essas 5 pedras são resultados de uma atitude. Diga comigo: atitude. De uma atitude de Davi diante de uma necessidade para o cumprimento do propósito. Nós temos um propósito para a nossa vida, amém? Mas diante do cumprimento do propósito do Senhor na nossa vida, algumas circunstâncias vão acontecer e será necessário que você tenha uma atitude em relação àquelas circunstâncias para que você continue cumprindo o propósito do Senhor. É necessário que você se posicione em algum momento para que o propósito não seja barrado, impedido de ser cumprido pelo diabo. É necessário que você tenha atitude, e Davi manifestou atitudes. Primeira atitude, nós vemos Davi manifestando indignação. Fala para o seu irmão: indignação. Ficou indignado com aquela situação. Às vezes, há situações que nos cercam para nos impedir de cumprir o propósito do Senhor, e nós simplesmente as aceitamos.
Às vezes você é líder de célula e vem uma ação maligna para impedir de a sua célula avançar. Passa anos que a célula é aquela mesma coisa e não há nenhuma indignação em você para mudar aquilo. Não foi assim com Davi. Não foi assim. Davi ficou indignado com aquela situação e foi resolver o problema. O problema é o gigante. Eu vou resolver esse problema. Eu enfrento esse gigante. Indignação. Ele não suportou a afronta de Golias. Outra atitude que Davi manifestou: inconformismo. Fala para o seu irmão: inconformismo. Não se conformou. Às vezes nós nos conformamos. A célula não avança, a empresa não avança, as coisas não acontecem e nós ficamos conformados. Não deve ser essa a nossa postura. O inferno se levanta de um lado para impedir o cumprimento do propósito do Senhor. Por 10 ele vai fugir. É o que a Bíblia diz. Por um caminho ele vem, por 10 ele foge de nós. Por 10 ou por 7? Por 7, aleluia, obrigado. Vem por 1, por 7 vai fugir. Se vier por 2, por 14. Aleluia. Davi não se conformou. Não, ele teve iniciativa. Olha que palavra-chave. Iniciativa. Se posicionou de alguma forma, nós vamos resolver o problema. Em mãos que não têm iniciativa nenhuma. Não pode ser assim. Se você quer cumprir o propósito do Senhor, você precisa ter a iniciativa de quando algo se manifestou para impedir o cumprimento do propósito, você não se conforma. Você tem iniciativa e vai se posicionar de alguma forma para mudar aquela situação. Iniciativa. Não se conforme com as situações que o diabo traz para a sua vida. Não se conforme com a sua família não converter. Iniciativa de liberar a palavra, de evangelizar. Não se conforme com a sua empresa não romper. Faça alguma coisa. Não se conforme. Outra coisa que nós vemos manifestada em Davi: radicalidade. Quantos radicais livres nós temos aqui? Oh, glória a Deus. É isso aí. Davi se posicionou de uma forma radical para resolver o problema. Espírito de sacrifício nós vemos em Davi. Espírito de sacrifício. Talvez ele dissesse, como disse Esther: se morrer, morri. Vou enfrentar o gigante. Se morrer, morri. Mas esse cara não vai afrontar o exército do Deus vivo e ficar assim, não. Espírito de sacrifício para o cumprimento do propósito. O que você está disposto a fazer para ver sua célula avançar? Qual é a disposição em você de se sacrificar para enviar uma pessoa para o encontro? Cumprir o propósito, uma grande família para Deus, vidas, filhos para o Pai. É o que ele não tem, o coração do homem, é o que ele quer. Mas só que ele não quer forçar o homem a entregar, ele quer que as pessoas conheçam que ele as ama, que as pessoas entreguem o coração para ele. Nós então somos o canal do Senhor. Qual sacrifício você está disposto a fazer? Sacrifício de jejum, de oração, de buscar o Senhor. Davi manifestou isso: se morrer, morri. Eu vou enfrentar esse gigante. Outra coisa que Davi manifestou, outra atitude: determinação. Fala para o seu irmão: determinação. Ele não se deteve diante das intimidações. Saul tentou intimidar: não, você não vai contra ele não, porque ele é um guerreiro experiente, você é um adolescente, mancebo, jovem, você não vai dar conta não. Mas ele foi lá: não, já venci um leão e um urso, esse aí que vem contra mim, e eu vou no nome do Senhor Jesus, para aí que eu vou. Ele afrontou, foi o exército do Deus vivo. Não se intimidou. Determinação. Davi poderia ter falado: ah não, já vim até aqui, já fiz uma moral com o rei, né? Já pelo menos me posicionei aqui para a turma me ver que eu tenho coragem. Não. Determinação. Quem mais que quis parar Davi? O irmão dele. O irmão de Davi, quando Davi estava falando que ia para a guerra, o irmão dele falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Já vem para cá, não é, seu presunçoso? Você vai para lá cuidar daquelas ovelhas lá, que as ovelhinhas que nós temos do nosso pai. Davi se desviou do irmão dele. Não, também não parou. Enfrentou. Determinação. Golias começou a falar um monte de coisa para Davi. Ah, que você vem para cá? Hoje mesmo eu vou pegar a sua carne e vou acabar com você, rapaz. Já viu quando a gente é pequenininho e o cara grandão fala um monte de coisa, a gente já sai correndo antes de dar briga? Os irmãos que são homens estão entendendo isso. As irmãs não estão entendendo muito esse negócio não, né? Que as irmãs não brincam de brigar.
o menino é pequenininho. Aí o grandão da escola fala um monte de coisa, nem bate nele, nem nada, só fala um monte de coisa. O que você está fazendo aqui, rapaz? O que você quer? Eu vou acabar com você, hoje mesmo eu te acabo, rapaz. Pronto, falou. Golias fez isso com Davi, falou um monte de coisa. Ele fez foi retrucar. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, hoje mesmo os bichos vão comer teu corpo. Davi manifestou também comprometimento. Fala para o seu irmão, comprometimento. Pergunta para ele, você está comprometido com essa igreja? Davi manifestou comprometimento, não somente um mero envolvimento. Não, eu estou envolvido com a igreja, mas esse negócio de cumprir propósito é só para quem está comprometido com a causa. Vai ter encontro? Tamo junto, como diz os irmãos no meio dos jovens. Fechou, vamos nessa, né? Comprometimento. Os outros soldados estavam todos lá por 39 dias. Eles ouviram um desafio, nenhum se posicionou para enfrentar, porque eram só envolvidos no exército, eram só envolvidos. Eu vou te perguntar de novo, você está comprometido com essa obra? Oh, aleluia, amém. Nós estamos comprometidos com o propósito de Deus. Estamos comprometidos com o propósito de gerar uma grande família para Deus. Nós não estamos só envolvidos, não. A igreja não é só o nosso shopping que nós viemos aqui receber alguma coisa e pagamos aqui no shopping com o dízimo e tal, e daqui a pouco eu canso desse shopping, eu vou embora para outro shopping, vou abandonar essa igreja e vou para outra. Não, a igreja não é só um shopping, não. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros do corpo. Se a sua atitude é só de estar envolvido, não cumpre propósito. Quem cumpre propósito é gente comprometida com a obra. Aleluia. Fala para o seu irmão, pode contar comigo, irmãos. Aleluia. Os outros soldados não estavam dispostos a morrer na batalha, não, mas Davi estava disposto. Estava disposto a enfrentar um gigante, se morrer. Então, eu quero compartilhar então dessa história de Davi, aprender algumas lições, e nós vamos usar essas ilustrações das pedras, das 5 pedras que Davi pegou para enfrentar o gigante. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Aleluia. Às vezes você já ouviu muito do que eu vou falar, às vezes a gente ouve uma palavra com esse título e são 5 princípios, porque são 5 pedras, mas eu quero falar mais que 5. E vai dar tempo, eu vou ministrar o seu coração. Aleluia. Primeiro ponto, das 5 pedras, elas nos falam do propósito. Fala para o seu irmão, 5 pedras nos falam de propósito. Propósito. Se alguém perguntasse a Davi assim, ei Davi, para que você está pegando essas pedrinhas aí? Provavelmente ele não ia falar, não, é para eu brincar de estilingue, é para eu brincar de biloca. Já brincou? É porque eu não tenho, como é que chama peteca? Lá no Maranhão chama peteca. Aqui lá chama peteca, aqui é bolinha de gude, é porque eu quero brincar de, né? Não, eu tô com essas pedrinhas para brincar de derrubar latinha. Eu vou juntar com os meus amigos, nós vamos pôr uma latinha lá onde está o Alan mais o Bruno e vamos ficar jogando. Quem acertar as latinhas é o melhor de mira. Não, as pedrinhas tinham um propósito. Não era para brincar. Não era para brincar. As pedras nos falam de propósito. Pedras, elas podem ser usadas para muitas coisas, mas aquelas pedras tinham propósito. A sua vida pode ser usada para muita coisa, mas a sua vida tem um propósito. Tem um propósito. Você tem um propósito. Os crentes vencedores têm um propósito. Um propósito. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, irmãos. Amém? Há um propósito para a luz. Há ou não há um propósito para a luz? Qual o propósito da luz, Marcos? Acabar com as trevas, não é? Acabar com as trevas. Eu acendo a luz e as trevas. Agora Jesus disse que Ele nos fez luz. Vós sois a luz. Qual que é o propósito da sua vida? Acabar com as trevas no mundo. Há um propósito para a sua vida. Há um propósito. Você chega na escola, tem lá pessoas em trevas, sua luz vai brilhar. Você chega lá na sua família, você acabou de converter, eles ainda não converteram, a sua luz vai brilhar. Eles vão converter, vão ser trocados. Então, nós não podemos perder o foco. Fala para o seu irmão, foco. Que foco? O foco no propósito. O foco na célula. Qual que é o objetivo da célula? Ou um dos objetivos das células? Ganhar vidas, crescer, multiplicar.
Nós ficamos 3 anos sem multiplicar, 1 ano sem ir um visitante que não é crente. De repente perdemos o foco. Não podemos perder o foco. O foco é gerar filhos para Deus. O foco tem outros objetivos também, é claro, mas nós não podemos perder o foco do propósito. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes nós buscamos todas as outras coisas e deixamos para o último lugar o seu reino e a sua justiça. Perdemos o foco. Se fazemos assim, perdemos o foco. Quando eu estou com foco, busco em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 3, verso 14, ele dizia: prossigo para o alvo. Veja, Paulo está falando aqui: eu não perco o foco, eu tenho um propósito para a minha vida, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Um exemplo para nós: não se desviou com as coisinhas dessa vida, prossigo para o alvo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25, ainda Paulo está nos comparando aqui com um atleta. Ele diz: todo atleta em tudo se domina. Os atletas lá das Olimpíadas, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, é o ouro ou o bronze, pode se corromper, mas nós, porém, uma coroa incorruptível. Aleluia! Oh, não perca o seu foco. Assim corro também eu, não sem meta, não sem foco, não como quem não tem um propósito a alcançar, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Propósito, foco. Qual é o foco da célula? Qual é o seu foco na sua vida? O propósito do Senhor para a sua vida? As 5 pedras nos fala disso. Ainda, segunda carta, Timóteo, capítulo 2, verso 4. 2 Timóteo 2:4. Vamos ler até o 7. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Eu quero ler esse texto novamente, agora na versão A Mensagem. Acho que não temos aqui, mas o texto diz: o soldado em serviço, presta atenção, o soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir as suas ordens. E é verdade. O soldado para a guerra, ele não vai fazer feira, ele está lá na guerra, não é? O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará o título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. 5 pedras nos falam de propósito. Há um propósito do Senhor para a sua vida, para a sua célula, para essa igreja. Não perca o foco, amém? 5 pedras também nos falam de inovação. Fala para o seu irmão: inovação. Inovação e mudança de paradigma. Nos dias de Davi, não se menciona que fosse o costume ir para a guerra usando uma funda. Não era comum no tempo de Davi. Como que eles iam para a guerra? Com espada, com as armaduras, escudo, lança, não é? Arco, flecha. Mas Davi inovou. Quer saber como é que eu vou vencer esse cara? Com a minha funda, é nisso que eu sou treinado. Inovou. E aí depois disso, olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2. 1 Crônicas 12, 2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Agora eles vão para a guerra, já tem um pelotão que usa as fundas. Outro verso, 2 Crônicas 26, 14. Aleluia.
Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Antigamente não tinha um pilotão que ia com as fundas não. Agora, depois que Davi inovou, tem uma turma aqui que vai só nas fundas. Vamos meter pedra no povo, depois a gente alcança eles com a espada. Inovou Davi. Tenha disposição para inovar na sua célula, para fazer algo que você ainda não fez. Está um ano daquele jeito e não está avançando, faz alguma coisa diferente. Reúne lá com o povo, com seus membros. Vamos inovar. Inova lá na sua empresa. E eu estou sempre falando de empresa porque há uma palavra do Senhor liberada sobre nós, que muitos no nosso meio vão crescer muito financeiramente e vão abrir empresas. E há empresários também no nosso meio. Inova lá na sua empresa. Não está avançando. Fazer algo diferente. Você é só funcionário, mas dá uma ideia para o seu chefe, se você percebe que a empresa pode prosperar ainda mais com uma ideia sua. Inovou, Davi fez isso. Davi não ficou. Deus, ele sempre faz coisas novas através dos seus escolhidos. Fala isso para o seu irmão. Deus sempre faz coisas novas através dos seus escolhidos. Antes de Noé, ninguém tinha construído uma arca. Ninguém. Coisa nova através de Noé. Isso é uma arca. Antes de Moisés não tinha tabernáculo, mas com Moisés agora tem o lugar da adoração, tem a tenda, tem o tabernáculo. Davi inovou fazendo o tabernáculo em Jerusalém, e um tabernáculo diferente. Davi falando, que tal se nós fizéssemos um tabernáculo onde nele tivesse louvor o dia inteiro? A gente colocava, de hora em hora entrava uma turma para louvar o Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, não é? Já era diferente do tabernáculo de Davi. Coisas novas. Antes de Maria, nenhuma virgem tinha dado à luz. Aleluia. Deus faz coisas novas através do seu povo, amém? Tenha disposição para inovar, para o crescimento, para o cumprimento do propósito. Muitas igrejas crescem porque fazem coisas novas, fazem coisas diferentes. Algumas igrejas cresceram porque fizeram algo novo nos seus dias. Por exemplo, aquela igreja que é a maior do mundo, que tem mais de 1 milhão de membros lá na Coreia do Pyeongcho, começou a fazer células. Há um monte de ano atrás ele pensou, rapaz, nós vamos reunir com célula. Teve lá uma direção do Espírito Santo. Hoje nós somos uma igreja em células. Nós aprendemos com eles. Começaram a reunir em células. Tem uma igreja imensa na Coreia, a maior igreja do mundo. Uma bênção. Começou a fazer. Antigamente, não é do meu tempo, mais antigamente que o meu tempo, só tinha culto de noite nas igrejas. Não era comum nem ter secretaria em muitas igrejas, principalmente nas menores. Reunia à noite. À noite tinha culto. Domingo tinha 2 cultos. Mas aí chegou o Edir Macedo com a Igreja Universal. Eu não estou falando nem mal nem bem da Igreja Universal. Não me entenda mal. Na verdade eu estou falando bem. Fez um elogio. Estou fazendo um elogio. Começou a fazer culto 3 vezes por dia. Não, aqui tem culto 7 da manhã. Tem culto agora 3 da tarde. Tem culto à noite. A igreja cresceu. Dia de domingo tem um monte de culto, né? O dia inteiro tem culto dia de domingo. Aleluia. E a igreja cresceu, fez algo novo. Quem não poderia ir no culto à noite, agora foi alcançado, pode ir no culto de manhã. Deus faz algo novo. Tenha disposição para inovar lá na sua célula. Lá na sua célula. Lá na Colômbia, eles criaram o encontro com Deus. A igreja lá na Colômbia. Antigamente nós não tínhamos esse negócio de encontro. E quando o encontro chegou, pastor Luísio foi lá na Colômbia com alguns pastores e aprendeu e começou a fazer o encontro na videira de Goiânia. O encontro era para quem era crente, era para avivar quem já era crente. O encontro não era como nós fazemos hoje. Mas aí eles pensam, não, daqui a pouco a gente precisa, porque todo mundo já vai estar avivado, todo mundo já vai estar, como é que vai ser esse negócio? E aí teve a ideia, olha, quem precisa na verdade ter um encontro com Deus é um incrédulo. Vamos fazer encontro para incrédulo? Vamos, uma bênção. Começou a ganhar uma multidão lá em Goiânia. Até hoje tem milhares de encontros por ano, né? Porque por cada final de semana é um monte, Radicais Kids, Radicais Livres. Pastor Luiz já falou sobre isso. Começou a fazer encontro com Deus para não crentes, um monte de igreja começou a falar mal dele. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando com os encontros, rapaz. Porque, Luiz, como é que se faz um negócio desse? O encontro é para quem já é crente, você está bagunçando tudo. Inovou, ganhou uma multidão.
Está lá, mais de 30 mil membros, está espalhado em todo o Brasil. Mais de 300 mil membros em todo o Brasil. Diga aleluia. Inovou. Você precisa inovar lá com a sua célula. Davi, ele não se importou em inovar usando umas pedras para vencer o gigante. Na verdade, essa questão de inovar, Davi inovou com as pedras, mas isso não significa que a armadura e a espada não vai mais ser usada, não é? Na verdade, Davi matou Golias foi com a espada, não é? Deu a pedrada, o gigante ficou meio tonto, caiu lá cambaleando, ele correu, pegou a espada e acabou com o gigante. Então, quando eu estou falando de inovar, de fazer coisas novas, eu não estou falando de você desprezar aquilo que já foi estabelecido, amém? Fala para o seu irmão, nós entramos no novo, sem desprezar o que já foi estabelecido, mas tenha disposição de fazer algo diferente, de fazer um evangelismo diferente. Minha célula não está avançando. Você faz a célula na sala todo dia? Faz ela na calçada um dia desse, para os vizinhos tudo perceber que tem uma célula lá. Minha célula não avança. Pega todo mundo e sai pela vizinhança. Vai de casa em casa. Faz algo diferente. Inova. Amém? Inovar é algo que nós aprendemos com Davi. Mas nós precisamos realmente ter cuidado com tudo aquilo que é novo. Tudo que é novo precisa do selo da aprovação e da unção de Deus. Estou falando para você fazer coisas sem conversar com a sua liderança, sem conversar com o seu líder, com o seu discipulador, mas tenha disposição para inovar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, 5 pedras nos falam de precaução e cautela. Fala para o seu irmão, 5 pedras nos falam de precaução, cautela. Irmãos, uma pedra era suficiente, e na verdade foi, uma pedrada só, ele já resolveu o problema. Mas quantas Davi pegou? 5, pegou 5. E o que isso indica? Isso indica que ele tinha a intenção de usar uma após a outra. Se uma falhar, tem o outro. Se uma falhar, tem outra. Isso mostra que Davi, ele não tinha uma autoconfiança excessiva. Ele sabia que ele podia errar. Você pensa que você vai assumir uma célula e não vai errar? Não, ela vai errar. Aí você não avança de primeira com a célula, você já quer desistir e abandonar. Você vai abrir uma igreja e pensa que ela... Uma igreja não, você já está... Não vai sair daqui para abrir igreja não. Só se você for enviado. Estou brincando, irmãos. Vai abrir uma empresa e às vezes nos 3 primeiros meses ela não dá certo. Já vai fechar a empresa? Não, tentar mais uma vez, vamos perseverar. Davi pegou 5 pedras porque ele pensava, pode ser que uma eu erre, mas na segunda eu acerto. E se errar na segunda, na terceira ele não me escapa. Uma cabeçona daquele tamanho. Davi era bom de mira, não é? Então, a segunda pedra não é um plano B. A segunda pedra fala de perseverança. Fala para o seu irmão, perseverança. A segunda pedra fala de uma postura de perseverança, de não desistir. Se não deu certo desse jeito, eu vou tentar de outro, mas eu vou conseguir, eu vou avançar. O que isso significa? Significa que alguns gigantes que vão se levantar com a nossa vida, pode ser que nós não conseguimos derrubar eles de primeira, mas na segunda a gente consegue. Então não desiste não, persevera. Amém? Persevera, vai adiante. Isso pode significar também que você pode não ser tão bom de pedra como Davi. Então pega 5, aleluia. Quarto, 5 pedras nos falam de preparo e treinamento. Fala aí para o seu irmão, 5 pedras nos falam de preparo e treinamento. Aleluia. Davi não era um novato, um principiante no uso da funda. Ele era treinado, ele já tinha usado a funda bastante. Já tinha treinado muito tempo. Fala outra coisa para o seu irmão, fala para ele, tempo investido em treinamento não é tempo perdido. Nós precisamos treinar. Olha, irmãos, essa é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós somos uma igreja e o nosso foco é nos multiplicar. Um pastor precisa treinar outros pastores.
Um discipulador precisa treinar outros discipuladores na sua equipe. O baterista precisa treinar outro baterista. O irmão que canta, que ministra o louvor, precisa treinar outros ministros de louvor. Nós nos multiplicamos. O líder de célula precisa treinar novos líderes de célula. Para nós nos expandirmos e alcançarmos essa geração. Provavelmente, Davi treinou tanto porque havia ameaças ao rebanho. Havia ameaça às ovelhas dele. Então ele treinou porque na hora que o lobo viesse, ele de longe, talvez Davi fosse no estilo nordestino, ele andava com uma peixeira, não é? No meio do mato, de repente, uma peixeira não, um facão mesmo, né? A peixeira é pequenininha, não é? O facão é... Andava com facão, mas ele pode imaginar, rapaz, se esse lobo me pula em mim e eu erro a primeira facãozada, ele acaba comigo. Eu vou treinar com a funda que eu já acerto ele de longe. Treinou para defender o rebanho. Treinou pensando no rebanho. Então nós temos que fazer isso. Ele nem havia pensado que ia derrubar o gigante. Mas às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós estamos treinando para liderar uma célula. E esse treinamento vai servir para você liderar uma igreja. Estamos treinando para liderar uma célula e esse treinamento vai servir para você liderar uma grande empresa. Irmãos, esse nosso treinamento com células é uma bênção. Líderes são realmente formados e eles não são formados só para liderar células, eles são formados líderes. São formados. Outro dia eu estava conversando com um adolescente, tem 3 meses que ele está trabalhando numa empresa. Tem pessoas lá que tem mais de 2 anos, que tem 1 ano e muito tempo, tem 3 meses que ele está lá. Tudo que o patrão dele vai fazer, pergunta para ele. Os caras têm mais de 2 anos, não confia ainda em colocar no caixa, mas o nosso líder de célula aqui já põe no caixa. Aí ele chega, ô irmão, o que você acha de a gente dar folga para aquele? Ele está pedindo uma folga extra. Não, pode dar, a gente cuida aqui, a gente já tem confiança. Eu me lembro, nós temos o Senac aqui, e a primeira turma do Senac, do curso de segurança no trabalho, não é? Técnico de segurança no trabalho, o Marcos Xavier era meu professor. Irmãos, os primeiros trabalhos que eu fui apresentar lá na frente foi um negócio terrível. Pensa num negócio terrível. Meu pai, eu não conseguia falar para 20 pessoas. E tinha que ir lá na frente falar. Era uma coisa assim. Mas 2 anos depois, já perto do fim, eu fui apresentar um trabalho. Eu lembro que era sobre animais peçonhentos. E eu fui estudar sobre os animais peçonhentos, e eu fui apresentar, e eu dei um show. Eu não estou me gloriando, não. Eu falo, a turma, nossa, Ricardo e tal. E aí alguém pode pensar, não, mas também depois de 2 anos de curso, não, tinha outros que estudavam comigo, que também eram extremamente tímidos, e continuaram extremamente tímidos depois de 2 anos, não conseguindo apresentar o trabalho. Você sabe onde que eu treinei? Na célula. Eu estava fazendo o curso e eu era líder em treinamento. A minha líder era Glaucia Michele. Ela me deu a oportunidade, me treinou. Vai fazer o louvor. Nossa, a primeira vez que eu fiz o louvor. Quem já fez um louvor pela primeira vez e foi uma bênção? Nossa, a gente jejua pra caramba nessa semana. Primeira vez que eu vou fazer o louvor da célula, meu pai. Mas a célula cresceu, multiplicou, e liderando célula eu aprendi a falar com pessoas olhando para mim. Daqui a pouco eu estava apresentando um trabalho e hoje eu estou aqui falando para você. Eu nem imaginava que eu estava treinando para liderar uma célula e ia falar como pastor da igreja. O treinamento que você tem aqui para liderar uma célula, e você que está liderando todo dia, é um treinamento. Vai servir para você liderar uma empresa, uma igreja. Vai servir. Deus vai fazer. E algumas pessoas são treinadas lá fora para ser vendedores, e Deus pega os seus talentos e usa aqui na igreja. São treinados para ser professores, e Deus pega o seu talento, você aprendeu a ensinar, e Deus te traz para ensinar a palavra, para ministrar para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos do treinamento, amém, irmãos? Todo bom profissional, ele continua investindo em conhecimento e treinamento. Continua investindo. Os irmãos estão aqui, o Carlos é advogado, sempre está mudando alguma coisa lá no Código Penal. Ele tem que estar sempre estudando. A tecnologia vem, tem que estar aprendendo. Antigamente, quando o Marcos formou, já tinha computador naquela época, Marcos? Mas era aqueles... não tem muito mais que 10 anos, desculpa, irmãos, tem um pouco tempo.
Ah, tinha disquete, não tinha um CDzinho ainda não. Mas o Marcos precisou ir evoluindo, não é? Porque a tecnologia, ele foi treinando, ele já era formado, mas foi estudando. Apareceram outros programas para ele fazer os projetos. Hoje eles fazem um projeto tão rápido, não é? Então, nós precisamos de treinamento, precisamos conhecer mais. Aleluia, vamos avançar, irmão. 5 pedras, quinto, fala para o seu irmão, 5 pedras nos falam de qualificação. Qualificação. Davi, ele sabia que não era qualquer pedra que ia derrubar o gigante. Quem já atirou com estilingue? Levanta a mão assim. Até algumas irmãs meninas já atiraram também, glória a Deus. Irmãos, não é qualquer pedra, não é verdade? Tem umas pedras assim meio oval, elas saem todas, não vai no alvo. A pedra ela tem que ser dura, porque senão ela atinge o alvo e ela explode, aí nem causa o ferimento. Davi sabia, tinha que ser uma pedra redondinha, tinha que ser uma pedra, não é dura, não podia ser uma pedra muito grande, senão ia ficar pesada demais, a força dele não ia dar conta de jogar na funda. Se fosse pequenininha demais, ela não ia muito longe, tinha que ter um tamanho certo, qualificação. Então veja, nós, como igreja, também precisamos nos qualificar para o cumprimento do propósito, para cumprirmos a visão de ser uma igreja de vencedor que ganha a nossa geração através de células que se multiplicam. Nós precisamos nos qualificar, cada dia mais estar qualificando para estarmos prontos, aptos para sermos usados por Deus, sermos usados pelo Senhor. O Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida, mas para isso Ele precisa nos preparar, precisa nos treinar, nos aprimorar, para nós estarmos prontos para o cumprimento do propósito. Alguém pode perguntar, pastor, então Deus só usa os qualificados? Deus só usa aqueles que são sábios, Ele só escolhe pessoas que estão prontas para cumprir o propósito dEle? Não. Deus nos escolhe como nós somos, mas Ele quer trabalhar em nós. Ele quer te treinar, Ele quer te qualificar ainda mais para o cumprimento do propósito. Você ainda não sabe tudo. Não sabe só porque você já tem 1 ano, 2 anos de igreja, ou 5 ou 10. Ainda há coisas que o Senhor pode te ensinar. Você pode crescer ainda um pouco mais para ser mais usado ainda pelo Senhor. Então nós precisamos nos qualificar. Você pode fazer umas perguntas para você. Você pode perguntar para você mesmo: como é que eu faço para crescer em fé? Para crescer ainda mais? O que eu faço para crescer em sabedoria? Pergunta para você, responde para você e se posiciona para crescer, para se qualificar. Você pode se perguntar: dá para eu me qualificar ainda mais do que eu já sou qualificado, para que o Senhor possa fazer ainda mais através de mim? Como? Responda para você mesmo e se qualifique. Se qualifique para cumprir o propósito do Senhor. Irmãos, quem gostaria de ser muito usado pelo Senhor? Muito. Aleluia, glória a Deus. Ninguém quer ser pouco usado pelo Senhor. Nós queremos ser muito usados pelo Senhor. Então se qualifique. Se eu falasse inglês, eu poderia pregar para vocês, e quando eu for nos Estados Unidos, poderia pregar também para quem fala inglês. Eu não falo, mas de repente eu vou fazer esse curso. Vou me qualificar para ser mais usado por Deus. Aí alguém fala assim: pastor, mas tem um tradutor, e uma hora que eu não tiver com tradutor? Fico limitado, não tenho tanta liberdade para pregar, só quando tiver com tradutor. Precisamos nos qualificar. Às vezes você é bom para fazer o louvor, se qualifica também na palavra, estuda a palavra, se qualifica para a sua empresa avançar, se qualifica para a sua empresa crescer, vai além com a sua empresa. Tem um trecho do livro que eu quero ler para os irmãos, o livro do pastor Marcelo Almeida, Eu Sou a Videira, uma bênção, indico para os irmãos. O livro diz: por que eu colocaria a minha vida em algo que vai causar um impacto limitado, se eu posso fazer algo muito mais abrangente, mais amplo, causando maior glória para Cristo? Você só tem uma vida para viver. Se com essa sua vida você pode fazer algo grande para Deus, por que você vai escolher fazer algo pequeno? Estou aqui como eu estou, se o Senhor quiser me usar. Mas se você pode se qualificar para fazer algo a mais para o Senhor, e assim render mais glória para o Senhor, por que você não faz isso?
Amém? Fica aqui comigo. Nós precisamos nos maximizar, precisamos crescer. Se eu posso causar um impacto maior com a minha única existência que eu tenho, por que eu optaria por escolher algo pequeno, causar um impacto pequeno? Vou fazer uma coisa melhor. Não, nós podemos fazer algo grande, vamos fazer algo grande. Amém, irmãos? Nós precisamos ter cuidado ao construirmos novos líderes, porque eles são pedras que são atiradas. Nós precisamos treiná-los, qualificá-los. 6º ponto, irmãos. 5 pedras nos falam de responsabilidade. Fala para o seu irmão, responsabilidade. Davi tomou sobre si a responsabilidade de enfrentar aquele gigante. Tinha um exército lá, um monte de gente que podia enfrentar o gigante, não se posicionaram, mas Davi tomou sobre si a responsabilidade. Eu vou enfrentar esse gigante. Já viu que muitas vezes você é desafiado a fazer alguma coisa no cumprimento do propósito do Senhor, e às vezes a intenção do seu coração é se esquivar? Ah não, pregar essa palavra da célula? Correr. Ah não, fazer o louvor? Pregar no encontro? Dar aula no cursão? Deixa eu correr daqui, gente. Não, Davi assumiu a responsabilidade. É para ganhar essa geração? No que depender de mim, eu vou evangelizar, eu vou convidar para o culto, eu vou convidar para a célula, eu vou chamar, eu vou assumir a responsabilidade que eu tenho no corpo de Cristo. A responsabilidade de gerar vidas. Amém? Pergunta para o seu irmão: você tem alguma responsabilidade no corpo de Cristo? Aleluia. Eu vou perguntar para você: você assume a responsabilidade que você tem no corpo de Cristo? Para que eu não estou te condenando não, é só para você avaliar. Avaliar como você está caminhando é de Deus. Responsabilidade, aleluia. 7º, já vamos partir para o fim. Fica ainda comigo, aleluia, glória a Deus. 5 pedras nos falam de coragem e valentia. Fala para o seu irmão, coragem e valentia. Davi não tinha um plano B. Aquele era o plano que ele tinha. Se ele errasse as 5 pedras, não tinha uma escapatória para ele. Mesmo assim, ele teve coragem. Vou enfrentar o desafio. Vou enfrentar. Mas a coragem de Davi, ela tinha uma base lógica. Era, em primeiro lugar, ela era baseada na fé que ele tinha em Deus. Ele cria que o Senhor já havia ungido. Samuel havia ungido Davi. Ele cria que o Senhor poderia livrá-lo, que o Senhor poderia realmente, que ele realmente poderia vencer o gigante, confiando no Senhor. E olha, irmãos, um gigante experiente, com um garotinho, adolescente. Acredito que Deus, além de ter dado velocidade para aquela pedra, se o vento tentou desviá-la, Deus empurrou Golias para o local correto. Porque para imaginar, não é? É Deus um negócio desse. E o cara cai lá meio desmaiado, dá tempo o outro chegar, pegar a espada e arrancar. É o Senhor. É o Senhor. Davi confiou no Senhor, teve coragem e foi para cima do desafio. A sua fé, a fé de Davi estava baseada na segurança de que ele poderia vencer o gigante, porque ele já tinha vencido um urso, já tinha vencido o leão. Então, Davi se posicionou, teve coragem, dependeu de Deus, só que não foi passivo. Já viu quando a gente fala de dependência? Nós temos que depender do Senhor, amém? Depender do Senhor, mas depender do Senhor não é não fazer nada. Ah, eu dependo do Senhor, eu não vou fazer nada. Não. É isso não. Aquilo que tiver a mão para fazer, você faz. Você não tenta fazer o que Deus é que vai fazer, mas você se posiciona para fazer com fé e confiado no Senhor. A Bíblia diz, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. E por último, irmãos, 5 pedras nos falam de uma estratégia inteligente. Fala para o seu irmão, estratégia inteligente. Aleluia. Davi não estava sendo ingênuo quando ele quis usar a funda para vencer o gigante. Alguém pode pensar, nossa, mas é muito ingênuo esse menino. O cara é um guerreiro experiente, vai cheio de armadura, escudo, espada, lança. Esse garotinho vai com a funda. Não.
Davi estava, na verdade, tendo uma estratégia inteligente para enfrentar o gigante. E o Senhor quer te dar estratégias nesses dias para a sua célula crescer e multiplicar, para a sua empresa crescer e avançar. O Senhor quer, esse é o desejo de Deus, que você prospere muito, porque é através de você que Ele vai sustentar a obra nessa cidade. É através da sua fidelidade que o Senhor vai fazer a obra avançar. Davi transformou as adversidades e desvantagens em surpreendentes estratégias e conseguiu vencer o gigante. Tudo é uma questão de ótica, é como se vê, não é? Davi, ele estava em desvantagem de força, porque o gigante era muito mais forte que ele. Então ele foi muito inteligente, ele falou: vou manter uma distância segura. Ele é muito mais forte que eu, vou ter que atingir ele de longe. Se eu ficar perto dele para lutar de espada, uma espadada dele corta a minha espada, meu braço, e me corta no meio. Vou ficar de longe. Inteligência. Ele estava em desvantagem de armas, porque o gigante tinha espada, tinha escudo, tinha várias armas. Ele estava armado só com a funda, só que com a funda ele tinha muito mais agilidade que o gigante. O gigante, com a armadura toda, se fosse correr atrás de Davi, não conseguiria correr muito rápido. Davi conseguia estar distante, era ágil para fazer o ataque dele. Inteligência, uma estratégia inteligente. Davi estava em desvantagem de experiência, de idade. O gigante era um guerreiro muito mais experiente. Só que Davi usou a velocidade. Vou fazer o seguinte, eu vou acabar com essa luta logo, porque se eu deixar essa luta ficar durando muito tempo, esse cara tem muita experiência, ele vai acabar comigo. Vou resolver logo esse problema. Uma estratégia inteligente. O Senhor quer te dar estratégia inteligente para você cumprir o propósito do Senhor, para você avançar, para você crescer e para você multiplicar. Aleluia. Os irmãos da equipe de louvor, por favor, pode subir. Tudo o que o rei Saul viu como desvantagem, Davi mudou. O rei Saul pensou: nossa, esse cara é muito mais forte que Davi, ou que você, Davi. Esse cara é muito mais experiente que você, Davi. Ele viu como desvantagem. Davi viu diferente. Ah, é? Ele é muito mais experiente, então tem que vencer ele logo. Ah, ele é muito mais forte, então não vou lutar corpo a corpo, luto de longe, e eu sou bem mais ágil, já que ele é mais fortão, sou mais veloz. Davi se posicionou assim para vencer o gigante. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Olha para mim. Você é um crente vencedor. Você foi chamado para ser um crente vencedor. Não um crente mais ou menos, que se envolve mais ou menos com o exército, não. Você foi chamado para se comprometer com o exército que é liderado pelo Senhor Jesus. Nosso general é Cristo. Você faz parte desse exército, o exército do Senhor Jesus. Deus tem um propósito para a sua vida. Novamente eu vou te falar, você não nasceu por um acaso, não está aqui por um acaso. Não, há um propósito do Senhor para a sua vida. O que você vai fazer com isso? Vai deixar a vida passar, como os outros soldados fizeram? Ah, deixa aí o gigante passando e falando, ou você vai se posicionar para o cumprimento do propósito do Senhor da sua vida? Não desperdice a sua única oportunidade de vida. Você não vai ter outras vidas, não. Quando dormir fisicamente, vai estar com o Senhor eternamente. Nasceu de novo, você é crente, mas você só tem uma oportunidade para viver, para chegar na eternidade, com obras te acompanhando, obras eternas que você fez. Aleluia. Fala para o seu irmão: viva para Deus.
Viva para Deus. Faça da sua vida algo que vale a pena. Faça da sua vida algo que vale a pena. Cumpre o propósito do Senhor nos seus dias. O sonho de Deus é ter muitos filhos. Ele te escolheu e te deu a oportunidade de gerar esses filhos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, eu vou orar por você. Concorda comigo? Senhor, esses são os teus filhos. São as pessoas que o Senhor escolheu para cumprir o teu propósito. Pai, esses irmãos não estão aqui por um acaso. E esses irmãos, eles não querem viver por viver. Eles querem agradar o coração do Senhor, gerando frutos, ganhando almas, conquistando vidas. Senhor, eu oro para que cada coração seja aquecido com uma santa disposição para viver para o Senhor, para ganhar almas. Oh Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor lembre aquilo que o Senhor ministrou há tempos, os corações dos teus filhos. Traz lembrança do tempo que o Senhor os chamou. Renova a disposição em seus corações. Que caia por terra todo o pensamento da desistência. Senhor, no nome de Jesus, anima os teus filhos. Renova em seus corações a alegria de viver para o Senhor e a disposição de fato fazer com a sua vida algo que vale a pena e que vai contar para o resto da eternidade. Nós queremos, como igreja, gerar. Queremos alegrar o teu coração ganhando vidas. Queremos cumprir o propósito do Senhor nos nossos poucos dias de vida nessa terra, em nome de Jesus. Queria que nós ainda fizéssemos uma oração. Queria que nós orássemos agora em grupos, de preferência se a sua célula está perto de você.